que existe uma atração pelas ideias que são aparentemente mais generosas. É claro que a esquerda atrai, porque ela promete o céu. Só que o que ela entrega é o inferno. Ela entregou ditadura na China, ditadura na Rússia, ditadura em Cuba, ditadura na Venezuela. Ela entrega ditadura e miséria. Isso é o que ela entrega. O que ela promete é o céu e o paraíso. Agora, nós estamos acompanhando a história da civilização ocidental. A democracia começou com os gregos, limitada só aos cidadãos. Aí passou para Roma, limitada aos patrícios também. Mas aí entrou o direito romano. Depois passou lá para os ingleses com o direito consuetudinário. Depois houve uma revolução muito interessante, uma revolução dos Estados Unidos, 1776, e uma revolução na França. Os mais nobres ideais estavam na França. Liberdade, igualdade e fraternidade. Eram nobres ideais, mas a visão era também intervencionista. Resultado da França. 3, 4 anos depois de decapitar o rei, decapitaram, guilhotinaram o próprio Robespierre. Primeiro, o Robespierre guilhotinou os amigos todos, Danton, todo mundo que fez a revolução com ele guilhotinou primeiro. Depois guilhotinaram o Robespierre também. E depois viraram as guerras napoleônicas. Os mais nobres ideais viraram uma tragédia no continente inteiro. Guerra, fome, frio. Foi o capeta. Os ideais eram nobres. Vamos libertar toda a civilização dos reis. Era um ideal nobre. Só que foi morte, 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 sangue, morte, morte, morte. Enquanto isso, estava acontecendo uma revolução pacífica do outro lado do mundo. Eram os americanos. Mesma época, mais ou menos, os americanos viram e falam o seguinte: não queremos receber esses impostos dos ingleses. Não vamos ser tributados sem representação. No taxation without representation. Nós não conseguimos votar lá no parlamento e eles ficam botando imposto sobre o chá, imposto sobre o tabaco. Revolução, vamos brigar com eles. Brigaram com eles. Na mesma hora, criaram uma Constituição muito simples, que basicamente dizia o seguinte: olha, nós temos liberdade de empreender, liberdade de escolher nossa religião, liberdade, nós queremos liberdade. Então, uma tinha os mais nobres ideais, franceses. Coincidiu com o fim da grandeza da França. A França, dali para frente, só começou a descer. Depois apanhou lá na guerra 1870, a guerra franco-prússia, apanhou para a Prússia. Depois chamou o mundo inteiro para salvar quando os nazistas invadiram. Quer dizer, daí para frente, a França começou enorme, culturalmente um gigante, espetacular, mas partiu na direção errada. Os americanos, ao contrário, viraram a maior potência do mundo. Tem um livro, Kenneth Maxwell, um brasilianista também, falando sobre os americanos. Na mesma época, nós aqui também sonhamos com a liberdade. Tiradentes. Então ele tem um livro chamado, é um brasilianista, tem um livro chamado O Livrinho de Tiradentes. Chama O Livro de Tiradentes. Os brasileiros, naquela época não tinha WhatsApp, né? Você tinha que mandar uma carta em francês, aí mandava para a França, o cara lia, passava para o inglês, mandava para os Estados Unidos de barco, né? Ia de navio, 3 meses para um lado, 3 meses para voltar. Os brasileiros dizendo o seguinte: olha, nós somos mais ricos que vocês. Vocês têm tabaco, nós temos ouro. Vocês lutam contra a maior potência, não era ainda, mas seria logo depois, os ingleses. Nós lutamos contra os portugueses, é mais simples. Ou seja, nós devemos ganhar deles, podemos ajudar vocês a em cima ganhar deles. Vamos juntar as Américas, o grande continente da liberdade. Bom, logo depois, Tiradentes preso. Quem é que entregou o Tiradentes? Foi a primeira delação premiada, o Silvério dos Reis, que devia uma nota, devia uma grana para os portugueses. Estava devendo dinheiro. Falaram com ele: ó, nós vamos perdoar a sua dívida se você entregar todo mundo aí. O traidor traiu Tiradentes, traiu todo mundo, enforcaram, esquartejaram, e o Brasil continuou sem conseguir a liberdade econômica.